isso exatamente nessa fase. Então, na resposta dos quesitos, não há espaço para isso. Ele tem que ser uma resposta objetiva. Eu trouxe também um laudo que vocês vão ver o exemplo. Muita gente não tem contato com esses laudos periciais cadavéricos, quem está ainda em faculdade ou quem é de outra área. Então, eu trouxe aqui uns exemplos bacanas para mostrar para vocês. Então, essa é basicamente a estrutura do laudo cadavérico. Não tem como fugir muito disso. A gente vai encontrar laudos cadavéricos mais longos, mais pormenorizados, mas essa é a estrutura básica dele. Concluindo isso, vamos adentrar especificamente começar a discussão do quarto quesito do laudo cadavérico, que é se houve crueldade, meio insidioso ou tortura, que é exatamente o que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. O que é meio insidioso? Meio insidioso é aquele em que o agressor, que é, melhor dizendo, a vítima, ela sofre aquela agressão ou vai ser envenenada sem que ela tome conhecimento disso. Então ela está sofrendo algum tipo de agressão que vai levá-la à morte e, chamado meio insidioso, ela não toma conhecimento desse meio. Nesse ponto específico, é muito difícil, na experiência que eu tenho, de que o perito ele diga que houve meio insidioso ou não. O histórico que ele tem que ter acesso aos autos, às investigações, tem que ser ele tem que ter um acesso irrestrito, não só aquele histórico mais resumido da guia de remoção, para afirmar. E o exemplo clássico é o envenenamento. Então, a gente às vezes até vê filmes, né, que a madrasta envenenou as crianças e tal, e ela vem fazendo isso em doses bem diluídas, e as crianças vão passando mal tal, e vem a falecer. Então a criança ela não tem conhecimento, a vítima não tem conhecimento daquele meio que está sendo utilizado. Isso é o chamado meio insidioso. É bem complexo do perito afirmar isso num laudo cadavérico, na minha opinião. Diferente, como eu vou chegar lá, de afirmar que houve crueldade ou que houve tortura. Então, esse é um dos itens do quarto quesito. O próximo é o meio cruel. Então, é aquele, vou ler uma definiçãozinha só para vocês terem uma noção mais técnica. É aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima enquanto viva. Obviamente, pois a crueldade praticada após a morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa viva, obviamente, configura a crueldade. E esquartejar depois dela já falecida, para você conseguir colocar numa mala, por exemplo, não vai qualificar. Então, é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário para a consumação do crime. Esse seria um exemplo que a doutrina traz. Então, a maldade do agente aumenta a reprovabilidade do seu ato, conduzindo o acréscimo da medida penal. Então, aquele sofrimento que o autor, que o acusado, que o réu, ele causa na vítima, aquele sofrimento excessivo, desproporcional, desnecessário para a consumação do delito, é que caracteriza essa crueldade. E como que o perito vai responder se há essa crueldade ou não? Aí que é o grande cerne da questão. Ele vai analisar aquelas lesões, ele vai dizer se essas lesões foram praticadas em vida ou não, e vai afirmar ali na parte da conclusão dele que houve um meio cruel ou não. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Os laudos que eu tenho pego aqui mais recentemente, nenhum deles afirma que houve crueldade. Como é que eu vou... É muito mais complexo para eu afirmar para os jurados que há crueldade ali ou não. Então, quando eu pegava esses laudos mais antigos que eles falavam que tinha crueldade, eu simplesmente dizia para eles, olha, não sou eu que estou afirmando isso, é um perito, é um expert na área aqui. Ele analisou o corpo da vítima ali e ele afirmou que houve crueldade no cometimento desse delito. Então, é importantíssimo que o perito, de fato, faça essa análise e, com base na experiência dele ali,
diga que houve um sofrimento excessivo ou não. Bom, aí eu trouxe aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça que fala sobre essa crueldade. E ele explica aqui exatamente, é a mesma coisa com outras palavras, que essa definição doutrinária que eu trouxe. Então, o meio cruel é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca o maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Então, aí continua o julgado. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios, nesse caso a reiteração de facadas, por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. Então, nesse julgado do STJ, ele explica aqui o que jurisprudencialmente eles consideram meio cruel, mas eles falam que por si só a quantidade de facadas não iria qualificar o crime. Eu, de certa maneira, discordo, desde que essa quantidade de facadas excessivas tenha sido praticadas quando a vítima estava viva. Se isso aconteceu, aí eu peço a vênia para vocês aqui imaginarem uma pessoa levando 15, 20, 30 facadas ainda viva. Você acha que isso não causou um sofrimento excessivo a ela antes dela falecer? Eu acho que sim. Então, aí eu não vou poder me basear no laudo cadavérico, quando ele não vem com essa especificidade lá, a resposta a esse quesito, mas eu vou, até que eu vou falar um pouquinho mais à frente, levar a questão para uma comunicação não verbal e vou tentar convencer os jurados. Então, nesse caso, esse julgado específico aqui do STJ, ele não... ele diz que por si só as facadas não são... por si só não configura a qualificadora do meio cruel. Vamos lá. Então, aí eu vou falar especificamente dessa multiplicidade de lesões, se elas foram em vida ou não. Como que o perito vai dizer se essas várias lesões foram praticadas em vida ou não? Então ele vai levar em consideração alguns aspectos técnicos. A hemorragia, por exemplo, a presença de equimoses, hematomas, bossas sanguíneas, hemorragias internas e externas só ocorre quando a pessoa está viva. Então, quando ele vai fazer a análise do cadáver e verificar se as lesões, ele vai poder afirmar se aquelas lesões foram em vida ou não, levando com base várias especificidades técnicas que os peritos analisam, né? Por exemplo, a retração de tecidos. A retração, quando você leva uma facada, o tecido do corpo humano ele abre quando a pessoa está viva, mas quando não está, a pessoa já está morta, a lesão ela é bem diferente, os tecidos não se afastam. Então, tudo isso o perito vai poder analisar, e é o ideal que ele faça com o maior número de detalhes, como eu falei, para eu poder, ou o promotor, ou o advogado, utilizar isso ali para poder convencer os jurados ou não. Outro aspecto para dizer se essas lesões foram em vida ou não é reação vascular, ou seja, sinais de maior fluxo sanguíneo ou congestão vascular só ocorrem quando a pessoa está viva. Então, esses aspectos técnicos, às vezes, conforme eu falei, são até difíceis de serem identificados ali pelos termos técnicos, mas são importantíssimos para poder justificar uma tortura ou um meio cruel que foi utilizado para cometimento daquele homicídio. E por último, outro aspecto que é relativamente comum são as chamadas bossas linfáticas, que são os famosos galos, né? Vulgarmente chamados de galos. Então, quando ocorre a concentração de líquidos ali em determinada área do rosto, do corpo, chamado de galo, né? Vulgarmente, esse tipo de reação só ocorre quando a pessoa está viva. Então, se ele levou uma paulada antes de levar um tiro, aqui o cadáver vai mostrar que houve aquela concentração ali linfática. Então, isso tudo é importantíssimo pro laudo cadavérico que seja descrito para
poder caracterizar ou não a tortura. Bom, aí eu trouxe uma outra jurisprudência aqui, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. Bem interessante para essa discussão que a gente está tendo aqui e que sirva de alerta aí para todas as perícias do Brasil. Então, olha o que diz essa jurisprudência. Negando o exame pericial o emprego de meio cruel para a execução do homicídio, tal qualificadora só poderá ser acolhida se houver nos autos provas suficientes para desconstituir tal exame. Ou seja, se tem nos autos um laudo pericial dizendo que não, o meio utilizado não foi cruel, só pode haver essa introdução dessa qualificadora para o acusado ser julgado por essa qualificadora se as provas, as demais provas dos autos forem robustas nesse sentido. Tá? Observem a importância do laudo pericial. Se inicialmente o perito disser que não há elemento, que não houve crueldade, dificilmente, pela experiência que eu vejo no júri, um jurado vai condenar. Porque a tamanha importância do perito nessa parte, nesse exame cadavérico, nessa parte de discussão e de convencimento ali dos jurados. Então, é aquilo que eu falei, livre convencimento motivado. Porque no tribunal do júri, é até importante fazer esse parênteses aqui, o julgamento é dividido em duas fases. Então, tem a primeira fase, em que há toda uma colheita de provas sobre o crivo do contraditório, acusação, defesa, havendo aquela discussão ali. Aí, no final dessa primeira fase, ocorre a pronúncia do acusado ou não, ou absolvição ou impronúncia. E depois vai para uma segunda fase, que é a fase propriamente dita em que os jurados que vão decidir. Então, nessa primeira fase, se tem um laudo cadavérico dizendo que não houve crueldade, não houve tortura, os tribunais de justiça têm entendido nesse sentido, que não vai poder ser pronunciado por essa qualificadora. Agora, um detalhe importantíssimo aqui, é diferente de quando o perito fala que não há elementos. Uma coisa é ele falar que não houve crueldade ou tortura, outra coisa é que ele falar não há elementos para essa afirmação. São coisas muito distintas, porque a acusação ela pode imputar essa qualificadora através de provas testemunhais, não a prova pericial em si. Mas quando está quando está no laudo cadavérico, fica fortíssimo, para a acusação fica até mais fácil convencer os jurados dessa qualificadora. Então eu trouxe essa jurisprudência aqui, que eu achei bastante interessante. Bom, especificamente agora da tortura. Vamos falar um pouquinho da tortura. Como caracterizar a tortura? A tortura é bem complexo. Por quê? Porque não existe na legislação, critérios puramente objetivos. Eu faço até um parênteses aqui, eu vou falar um pouquinho mais adiante ali. Existe o chamado Protocolo de Istambul, que tentou-se tornar esses critérios mais objetivos. Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, em regra, como eu pesquisei nos institutos de criminalística, principalmente aqui de Goiás, que eu pesquisei com outros colegas do júri que eu falei também, não há esse critério objetivo. Fica muito por conta da experiência do perito e do conhecimento técnico que ele tem. Mas não há aqueles parâmetros pré-estabelecidos. Então, como caracterizar? Essa que é a grande dificuldade. Então, e por isso que eu entendo o lado dos peritos quando eles não veem com mais frequência essa caracterização da tortura, porque realmente eu acho que falta aí uma definição desses critérios objetivos. E é muito importante fazer uma diferenciação aqui do dolo de matar do dolo de torturar. Uma coisa é o homicídio qualificado pela tortura, que justamente na resposta desse quarto quesito o perito vai afirmar ou não que houve tortura, e o crime de tortura,
que está na Lei 9455, que é um crime autônomo. E para fazer a grande diferenciação, você tem que saber qual era o dolo do agente. Então, se o dolo do agente era matar, mas ele utilizou o meio para ele matar, ele utilizou a tortura, é exatamente o homicídio qualificado pela tortura, porque a intenção dele era de matar. Ao contrário, se a intenção dele era torturar a pessoa e no final ele acabou matando, aí é a tortura qualificada pela morte. Então, é muito tênue essa diferenciação. Qual era a intenção do agente? Porque o dolo está na cabeça, né, do autor. Então, com base nos depoimentos, se de repente houve uma câmera filmando, você vai conseguir chegar nessa suposta intenção do acusado. Então é muito importante se a intenção dele era matar e ele utilizou a tortura, ou se ele queria torturar a pessoa e acabou matando. Então é interessante. Eu vejo muito, não é tão comum, mas acontece, eu já vi casos de agressões, lesões corporais da Lei Maria da Penha, né, mulheres sendo agredidas, em que há essa discussão se houve a tortura ou não. Então, aquele excesso de sofrimento desproporcional e tal, ele passa da questão simplesmente de lesão e pode-se caracterizar ali a tortura. Eu peguei um caso na cidade que eu trabalhava, em Posse, justamente por isso. O acusado, ele agrediu a vítima a noite toda e amarrou ela e foi dormir. Então, aquele sofrimento desproporcional, ele extrapolou simplesmente a questão da lesão e foi possível caracterizar a tortura. Mas nesse caso não foi possível caracterizar o intento homicida dele. A mulher ficou bem machucada, isso causou uma grande comoção lá na cidade, mas não foi possível caracterizar o dolo de matar. Porque se ele quisesse matar, ele teria matado ela. Então, no júri isso poderia caracterizar uma desistência voluntária, ia ser complexo demais para conseguir provar esse dolo de matar. Então foi até eu tinha um colega promotor lá, eu acompanhei todo esse caso no início, depois ele que fez a denúncia, ele até discutiu isso comigo, eu concordei com ele, falei, olha, realmente eu acho que vai ser difícil levar isso para júri, porque se ele quisesse matar, ele teria matado. Mas está claramente caracterizada aí a tortura, a lesão corporal, a ameaça, vários outros crimes foram cárcere privado, porque ele ficou com ela presa lá a noite toda e tal. Então a gente tem que ver exatamente qual era a intenção do agente ali, se era de matar ou de torturar. Bom, como eu falei, tem o chamado Protocolo de Istambul. É um manual de investigação e documentação efetiva da tortura. Ele foi publicado, eu pesquisei na internet, ele foi publicado em 2001. Então se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar em 2001 esse protocolo. Ele não estabelece ali critérios puramente objetivos, mas ele dá um norte excelente para os peritos ou para os operadores do direito. É muito interessante e eu não conhecia esse protocolo. Eu fui conhecer porque eu, estudando para fazer essa palestra, fui conversar com um colega promotor, Daniel Naif, que tem uma experiência enorme aí no júri, e eu levantei essa questão, né, da caracterização da tortura, do meio cruel com ele e tal, falei do meu desconforto, que dificilmente eu conseguia um laudo pericial falando, e ele falou, olha, eu algum tempo atrás estava vindo também uns estudos, não sei, não lembro como ele falou, que existe esse protocolo de Istambul que estabelece alguns critérios ali, eles não são puramente objetivos, mas dá um norte excelente. Então fica aí a sugestão para todos os institutos de criminalísticas do Brasil, porque aqui em Goiás e no Distrito Federal, que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, não existe esses critérios objetivos. Mas, com base nesse protocolo, é possível aí se estabelecer. Eu acho que vai enriquecer e tornar esse laudo cadavérico mais técnico nesse aspecto específico. Então, chama Protocolo de Istambul e fica aí já a sugestão para os institutos de criminalística. Aí eu fiz uma observação aqui sobre a questão da tortura psicológica. Nesse exemplo que eu dei ali, na agressão da Lei Maria da Penha,
houve claramente ali, eu não trouxe os detalhes desse caso, mas houve claramente ali uma tortura psicológica. Ele ficava ameaçando a mulher a noite toda, tal, agredindo ela com palavras, e então ali aquela quantidade de horas que a mulher sofreu aquela agressão claramente caracterizava uma tortura psicológica. Mas aí eu já concordo com os peritos que elaboram esses laudos cadavéricos. Como que ele vai ter acesso a essa quantidade de informações para afirmar ali com certeza, porque não pode haver dúvida numa afirmação dessa do perito, que houve tortura psicológica? Então é muito difícil, sem você ter um depoimento pessoal da própria vítima. Então, nesse caso aí teria que ser não um exame cadavérico, um exame de corpo de delito, de uma tentativa de homicídio em que a vítima foi ouvida, pelaquela quantidade de lesões que ela sofreu, horas que ela sofreu e tal. O perito poderia afirmar. Mas quando a vítima morre, impossível ter essas informações específicas dela, né? Teria que ter uma investigação ampla e o perito ter acesso a essa investigação para poder caracterizar uma tortura psicológica. Mas observe o que diz a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. A aplicação sobre uma pessoa de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima ou a diminuir sua capacidade física ou mental. Então, com base nessa definição da Convenção Interamericana, observe que a anulação não só física, mas mental da vítima caracterizaria aí a chamada tortura psicológica. Mas essa realmente é bem complexa de